Bom dia, bom dia, bom dia. Deus, ele é sempre bom, apesar de nós, apesar de você, apesar de mim. Deus é bom, gente. Deus é sempre bom. Bom dia, Wagner. Bom dia, Tony. Bom dia, Pri Marciano. Bom dia, Jean. Que alegria tê-los aqui. Que alegria. Bom dia, Mônica. Esse dia ele vai além da expectativa do seu coração. Eu já declaro isso aí. Porque está tudo consumado, gente. Está tudo consumado. Deus é Deus de antes. A gente precisa ter isso como revelação no nosso espírito. Não apenas como informação na nossa alma. Por quê, pastor? Porque a revelação do seu espírito nada vai roubar. Mas a informação da sua alma é roubada todo dia. Lembra quando Jesus fala das terras? É isso que ele está dizendo. 3 tipos de terras ali. É informação na alma. Mas uma terra é revelação no espírito. Então receba isso como revelação. É isso aí, Wagner. Muito bom dia. E vai ser bom o dia sim. Porque Deus é bom. Está consumado. Então, querido, a obra consumada da cruz, tudo que a gente tem ensinado aqui, é para te levar para um outro nível de fé, de confiança, de segurança, de esperança. Saber que está tudo consumado, você precisa ter essa revelação no seu espírito. Até porque, infelizmente, nem todos ensinam dessa forma. E aí você vai ouvir muito mais de outro jeito do que desse jeito. E se isso não estiver muito forte no seu espírito, vai te roubar. E você vai de novo para esse modelo escravo de velha aliança. Esse modelo ultrapassado, esse modelo antes da cruz. E aí você vai de novo pagar preço. Você vai de novo pensar que a sua vitória está por vir. Não é assim? Aqueles animadores de palco, tua vitória está chegando a tua vitória. Querido, tua vitória já destinou há muito tempo, o avião já pousou há muito tempo. Há 2000 anos atrás, a sua vitória chegou na cruz. Será que a gente não entende quando Paulo fala ali em Romanos 8,37, mas em todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores, já somos. Jean, graça e paz, amados. Deus abençoe a semana de todos. No mundo tereis aflições, e ter de bom, eu venci o mundo. Já vencemos o mundo, né? Nós somos mais do que vencedores, né? Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. Passado. Gente, a gente está precisando voltar às conjugações do verbo na Bíblia. Um dia eu vou pregar só sobre isso, sobre as conjugações verbais, para a gente tentar entender um pouco mais de nova aliança, de obra consumada, de pós-cruz, saber quem somos. Quem somos. Então, querido, assim, se Deus tem falado do seu coração, se faz sentido que a gente tem ensinado, não deixe isso ficar só como informação. Não deixe ficar só como informação na sua alma. Deixe isso virar revelação no seu espírito. Seja teimoso. Teimosa. A fé, ela não é emocional. A fé, ela é racional. A fé tem razão, fundamento. Entende, querido? Tem fundamento. Nós precisamos em nome de Jesus, nós precisamos ter essa convicção plena da fé, do que Cristo já fez por nós naquela cruz. E ela tem que ter um fundamento de modo que nada venha abalar. Nada vem abalar sua fé, nenhuma informação equivocada, nenhuma pregação que não te leva a ter esse entendimento que você é filho amado de Deus. Nada pode roubar a sua fé, nada tem o poder de roubar a sua fé. Então a conjugação do verbo na Bíblia, principalmente na Nova Aliança, no Novo Testamento, é extremamente importante você entender. E comece a perceber os verbos. Os verbos, por exemplo, vencer, o verbo curar, o verbo amar, o verbo perdoar, o verbo abençoar,
o verbo ser, o verbo fazer, o verbo ter. Começa a observar esses verbos escritos na Bíblia, na versão da Nova Aliança, no tempo da Nova Aliança, melhor dizendo. Começa a perceber que tudo é levado, é raciocinado, o verbo lutar, é tudo raciocinado à cruz, tudo é inspirado na cruz. E como no Novo Testamento a cruz já aconteceu, claro, no Novo Testamento, depois, no fim dos 4 evangelhos, né? Porque antes, nos evangelhos, antes Jesus nasce, cresce, mas depois que ele morre, tudo que você vê de verbo, não é verbo mais do que ele vai fazer, pelo amor de Deus, é verbo do que ele já fez. Deixa isso entrar no seu espírito. Então, por exemplo, as promessas de Deus, as promessas de Deus, Deus tem promessa na minha vida, querido. Todas as promessas de Deus já se cumpriram na cruz do Calvário. Então, hoje Deus não tem promessa mais para a sua vida. Ah, pastor, então ficou ruim. Ficou ruim não, ficou melhor ainda. Deus hoje tem fato consumado. A obra da cruz foi as promessas cumpridas. Então, tudo que tinha de se cumprir de promessa foi cumprido na cruz. Então, melhor hoje do que a promessa é você saber que a cruz já aconteceu, que já somos amados dele. Então, quando você vê o verbo amar, ele nos amou. O verbo abençoar, ele nos abençoou. O verbo curar, ele já nos curou. Nos curou. Efésios 1:3 fala que ele nos abençoou com todas as bênçãos. Pretérito perfeito, passado, né? O verbo curar, 1 Pedro 2:24 diz que ele nos curou. Pelas pisaduras dele nós fomos curados. O verbo vencer, nós somos mais do que vencedores. Então tem muita gente tem muita dificuldade em entender isso e fica sempre colocando Deus depois, um Deus que vai fazer. Pelo amor de Deus, ou melhor, esse é um termo que a gente usa, né? Pelo amor à sua vida, pelo amor ao seu próximo, pelo amor às pessoas que precisam da sua fé. Por favor, não creia mais assim. Não creia num Deus que vai fazer. Bom dia, Wesley. Alegria tê-lo aqui. Creia num Deus que já fez, já está tudo consumado, está tudo pago. Você teve o privilégio de nascer depois da obra pronta. Um Deus que quando colocou você na mesa, já encheu a mesa de comida para você comer, desfrutar como filho amado dele. Não é assim? Quando a família, a cozinheira chama para a mesa, é porque já está tudo preparado, a comida já está pronta. Deus te chamou com a comida pronta, Deus te salvou com a comida pronta. Deus criou Adão e Eva depois de tudo criado, foi no último dia que criou Adão e Eva. Deus é Deus de antes, quando você nasceu, Cristo já morreu, já pagou. Não vive essa vida de escravo, de um patrão, de um senhor, onde depois que você faz é que ele faz. Querido, isso é meritocracia, isso não é graça. Graça é um Deus que faz primeiro independente de você. Ele não está esperando as suas ações para fazer, como talvez você aprendeu a vida inteira. Não, ele fez antes de você nascer. Antes da fundação do mundo, Jesus já sabia que ia morrer, que ia pagar por você. Está tudo pago, está tudo consumado. Você teve o privilégio de nascer depois da obra consumada da cruz, isto é, depois. Não coloque Deus depois. Não peça a Deus o que ele já fez, apenas se aproprie como filho amado dele, como filha amada dele. Quem está entendendo, dá um amém aí. Bom, nós vamos voltar um pouco sobre o assunto da fé. E querendo ou não, já estou falando de fé aqui. Você nunca vai ter uma fé genuína se você não entender a cruz. Isso eu já te garanto. Você nunca vai ter a vida da fé se você não entender a cruz. Aliás, você é salvo, porque pouco ou muito, um dia, quando pregaram para você, você entendeu a cruz. A salvação é por entendimento da cruz. Tudo é por causa da cruz, que é o que a gente chama de graça. Quando você ouvir a palavra graça, deixa soar nos seus ouvidos a palavra cruz, a palavra obra consumada, a palavra Cristo. Tudo é cruz.
Bom dia, Fabiano, que alegria tê-lo aqui. Tudo é por causa da cruz. Então, a nossa fé salvífica, porque existem tipos de fé. E a fé salvífica, que é aquela fé lá no início de tudo, você teve essa fé na cruz. O problema é que a gente começa com fé na cruz, depois a gente termina com fé nas nossas obras. A gente começa crendo que Jesus nos salvou, mas depois nós começamos a crer que para Ele nos abençoar, agora é com a gente. Não, querido, sempre será a cruz, porque a cruz que te salvou é a mesma cruz que te curou. A cruz que te curou é a mesma cruz que te abençoou. A cruz que te abençoou é a mesma cruz que te prosperou. A cruz que te prosperou é a mesma cruz que te santificou. A cruz é a fonte de tudo na nossa vida. Nada é você. Você não tem nada que Deus precise. Tudo Deus fez na cruz. O sacrifício foi perfeito. E o sacrifício foi suficiente. Então não é nada que você faz para ser. Você já é e por isso você faz. Então quando você se santifica, quando você obedece, quando você ora, quando você jejua, quando você é fiel com o seu dízimo, quando você oferta, quando você prega a palavra, quando você faz alguma coisa como um bom cristão, é tudo por causa da cruz, é tudo por causa de Cristo. É a graça que te basta. É o que Cristo fez por você e continua fazendo agora em você e através de você. Então, tudo temos cruz como fonte. E quanto menos fonte de cruz, menos água jorra na sua vida e na vida do próximo. Quanto mais cruz, quanto mais entendimento, quanto mais revelação, mais água, mais vida para você e para o seu próximo. Por isso que a gente precisa crescer nesse entendimento, crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Porque quando eu cresço no conhecimento de Jesus, eu cresço na graça. E se eu cresço na graça, eu vou produzir muito mais. Porque a graça é abundante para salvar todo ser humano. A graça é abundante para curar toda doença. A graça é abundante para santificar o pior pecador. A graça é abundante para libertar o maior cativo. É a graça, querido. É o favor de Deus. Bom, vamos tirar esse tempinho agora, que eu peço todo mundo para fazer isso nas nossas lives, para você compartilhar, não te custa nada, querido. Clica nesse aviãozinho aí, ó. Sei que a turma aí já tem feito, então você que está com a gente agora, pela primeira vez também, clica nesse aviãozinho aí. Vamos chamar mais pessoas para estar assistindo o que a gente está falando aqui. Faz aí que eu estou fazendo aqui. Marca o máximo de pessoas que você puder. Ah, pastor, essa pessoa, estou olhando aqui, essa eu vou marcar, essa eu não gosto de crente. Que não faça isso. Não faça isso. Marca todos, sem olhar quem que você está marcando. Vai marcando todo mundo. Mesmo que essa pessoa não esteja online agora, depois ela assiste. Já aconteceu isso muito comigo, mandar lives para mim, que eu assisti depois. Então você vai fazer exatamente isso. Marca o máximo que você puder. Eu marquei 50 aqui. Não, foi tão rápido. Pronto. Já marquei. Marca aí também para que outras pessoas sejam alcançadas com essa palavra. Bom, vamos lá, gente. Eu vou falar aqui de 3 tipos de fé. Ver se eu consigo falar hoje dessas 3 fés. Se eu não falar, eu continuo na quarta-feira. Mas vamos lá. A primeira fé que existe é a fé salvífica. Ela é chamada fé salvífica. É a fé inicial. É a fé que você teve para ser salvo. Então essa fé foi porque alguma coisa foi falado com você que você creu. Você acreditou. Alguém pregou para você. De alguma forma, alguém foi usado para trazer uma palavra para você e você creu. E essa fé foi o suficiente para te salvar. Então veja, você fez alguma coisa para ser salvo? Não, você não fez nada. Bom dia, Eduardo, que alegria tê-lo aqui.
Você não fez nada para ser salvo, você simplesmente creu numa obra que foi feita. E assim deveria continuar. Só que depois que a gente é salvo, a gente inverte, a gente pensa, agora eu tenho que fazer. Ah, porque eu lembro que a mulher adúltera, Jesus salvou ela e falou, agora você vai e não peques mais. Sim, porém, aquela palavra dita àquela mulher foi no tempo da lei. No tempo onde era meritocrática a salvação, no tempo onde a pessoa tinha que se esforçar para a santificação. Tanto é que ela foi levada a Jesus por causa da lei, por causa dos fariseus. Então era de fato assim. Vai e não peques mais. Só que depois que Jesus morre naquela cruz, mudou. Hoje é vem e eu vou te dar poder para não pecar mais. Então vamos lá, a fé salvífica, a fé que te salvou, é a fé que deveria te sustentar do como você foi salvo, para você viver essa fé para o resto da sua vida. Vou explicar melhor. A mesma fé que você teve para ser salvo, que foi o entendimento que Jesus morreu por você, era para ser a fé, pelo menos era, para ser a fé que você teria que Jesus, o mesmo Jesus que morreu por você, ele não pagou apenas pela sua salvação, ele pagou por todas as áreas da sua vida. Jesus, ele consumou naquela cruz não só a obra da sua salvação, mas ele consumou naquela cruz a obra da sua santificação, da sua obediência, da sua fidelidade, da sua cura, da sua prosperidade, da sua bênção. Tudo Jesus já pagou por você naquela cruz. Mas a gente tem a mania de crer numa cruz poderosa para me salvar, para ressuscitar o meu corpo um dia, para mudar o meu destino, para transformar a minha vida. Mas a gente não consegue crer que essa mesma cruz é a cruz que todas as áreas da minha vida ela preenche, ela supre. É a cruz que não apenas me faz um vencedor, mas é uma cruz que me faz mais do que vencedor. Querido, a cruz é fonte de tudo. É como se fosse um mercado que tem tudo nele, que você não precisa ir em outra loja. A cruz tem tudo. A cruz é suficiente. Foi assim que você foi salvo. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi ou não foi assim que pregaram para a gente? Aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus, porque Ele é o único e suficiente Salvador. E quando Ele te salva, a gente sempre tem o pensamento que nós somos salvos apenas para ir para o céu. Queridos, nós somos salvos, e como salvos, existem benefícios. E o benefício de um salvo não é só ir para o céu. Uma pausa para você pensar. O benefício de um salvo não é apenas ir para o céu. O benefício maior de um salvo é de fato ir para o céu. Mas o céu não é o limite. O benefício de um salvo, o maior é ir para o céu. Mas como salvo, nós temos outros benefícios. Então eu preciso conjugar os verbos agora, depois de salvo e depois da cruz, da forma correta. Por exemplo, Efésios 1:3 fala que eu já sou abençoado. Nem é conjugar o verbo, é entender o verbo conjugado. Então eu já sou abençoado. Então não tem essa conversa que eu estou indo buscar a minha bênção, que roubaram a minha bênção. Só rouba a sua bênção se Jesus cancelar a cruz. Que não tem como mais. Então não tem bênção roubada. Agora, se você crê assim, o diabo vai roubar, porque ele ama o engano. Se tem uma coisa que ele ri é do crente enganado. Então, não existe esse roubar a sua bênção. O verbo já diz na conjugação do pretérito perfeito, que é o passado. Nós já somos abençoados. Ele nos abençoou. Então, a mesma fé que te salvou deve ser a fé que você entenda que você já é um abençoado. Então não há essa questão de eu vou pagar um preço para ser abençoado, eu vou buscar Deus para ser abençoado, eu vou jejuar para ser abençoado, eu vou me santificar para ser abençoado, eu vou obedecer para ser abençoado, eu vou fazer a vontade de Deus para ser abençoado. Não, querido, não. Por mais que você faça alguma coisa para ser, é menos do que Cristo fez e que já te fez ser. Então não é nada que você vai fazer para ser. Você já é.
Bom dia, pastor Leandro. Bom dia, Helena. Que alegria tê-los aqui. Então, nós não seremos. Nós já somos. Então, a fé salvífica, que é essa primeira fé, fé de menino, você precisa crescer para você ter fé de gente grande. Então, Deus considera a fé de menino para te salvar, mas depois Ele quer que você amadureça para você ter a fé de filho. Porque se você não crescer na fé de filho, você não usufrui do que o pai tem. Mas você vai estar sempre pagando um preço para um Deus te dar. Então, melhor do que você relacionar com um Deus poderoso, eu tenho dito isso aqui, é você relacionar com um pai amoroso, que não estabeleceu nenhuma condição para te amar, senão a condição que ele mesmo cumpriu, dando o filho dele naquela cruz. Por isso que o texto diz que ele nos amou, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então, não é você amar a Deus que te faz mais abençoado, é Deus te amar. Então, o que faz mais eu amar a Deus? Você amar mais a Deus faz quando você entende que Ele te amou primeiro. E o que isso reflete na sua vida quando você ama mais a Deus? Você se relaciona mais com Ele. E quando você se relaciona mais com Ele, mais ainda você vai ter essa fé que Ele é um Pai amoroso. E quanto mais você tem fé que Ele é um Pai amoroso, mais você tem fé que você já recebeu. E quanto mais você recebe, mais ainda você crê nesse Deus amoroso. E aí você começa, vira uma cadeia, um ciclo de fé e amor, onde você chega num nível de vida com Deus que você fala assim, poxa, então tá tão tranquila a minha vida é tão abençoada em tantas áreas, que agora eu, como filho maduro, eu vou fazer o que o meu pai fez. Eu vou dar fruto. Eu vou trazer mais filhos para o pai. E aí, então você começa a ter uma vida muito mais a favor do próximo do que de você mesmo. Porque você não precisa de mais nada. A sua vida não tem estresse, a sua vida não tem nada mais que você precisa. Porque Deus já te deu tudo. E se não deu ainda materializado, já deu no mundo espiritual, que só vai materializar um dia. Então você vai ter muito mais tempo para o próximo do que viver essa vida egocêntrica a favor de você mesmo. Então, quando você vai orar, você consegue orar muito mais tempo pelo próximo, pelo amigo, pelo vizinho, pelo colega de trabalho, pela igreja, pelo pastor, pela família, pelas nações, pela sua própria família, filhos, enfim, irmãos, primos, tios, do que orar por você. Porque você tem uma fé, uma convicção plena que você, como filho, você já tem tudo. Então você passa a ser muito mais intercessor a favor do próximo do que um pedinte a favor de você mesmo. Porque você já entendeu que não há nada mais que você tem que pedir para Deus, senão apropriado que a cruz já fez por você. Então, o mesmo Deus que segue essa linha de vir primeiro para salvar você, tanto é que quando ele morreu você ainda nem existia, é o Deus que mantém você como salvo vindo primeiro. Então tudo é Deus primeiro. Então, o que diz lá em Efésios 2,8? Pela graça nós somos salvos. Não é pelas obras. Não é alguma coisa que você faz para você ser salvo. É pela graça. Nós somos salvos de graça. Mediante a fé. Então, essa fé é a fé salvífica. É aquela fé que você teve quando alguém pregou para você. Então, eu e você, nós somos salvos de graça, isso é, não há um preço a pagar para ser salvo. Quando a gente fala da graça, nós estamos falando, primeiro, que não há um preço a pagar. Segundo, nós falamos de um favor imerecido, porque se a gente fosse pagar o preço, a gente não teria condição, então nós não merecemos. Porque eu só mereço ter aquilo que eu pago, ou que eu tenho condição de pagar. Então, se eu não tenho condição de pagar, eu não mereço. Se eu não mereço, é graça. Então é de graça que eu e você somos salvos. Nós precisamos só crer. Só que essa linha, esse modelo de salvação bíblico, que é pela graça mediante a fé, não é só para salvar, é para viver a vida cristã também. Só que a gente pensa que as outras coisas eu tenho que pagar preço. Querido, pensa, se você não teve que pagar preço para ser salvo, por que você teria que pagar preço para qualquer outra ação em relação a Deus? Para qualquer outra ação de Deus na sua vida?
Aí vem um texto em Romanos 8,32 que mostra para nós que não é assim. Ele diz assim: aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou naquela cruz por nós, como não nos dará com ele todas as outras coisas? Então, quando Deus te salva, ele já tem tudo para você como salvo. Então, um salvo ele é vencedor? É, você já tem isso na cruz. Um salvo é próspero? É, você já tem isso na cruz. Pastor, mas por que a minha vida não rompe? Por causa da fé. Se você não crer assim, ou melhor, por causa da incredulidade, porque se você não crer assim, a cruz, essa área da sua vida, é como se a cruz não pagou. Se a cruz não pagou, vai na sua força. Então, quanto mais eu creio, menos eu me esforço. Quem está entendendo? Então, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E Paulo continua dizendo que isso não vem de vós. Será que a gente não entende? Isso não é nada da gente, não é nada que a gente faz. Não, pastor, então quando eu não tenho que me arrepender? Porque o que eu aprendi é que eu tenho que me arrepender. Jesus pregou o evangelho do arrependimento. João Batista pregou o evangelho do arrependimento. Então é necessário que o homem se arrependa para ele ser salvo. E se eu te disser que não? É necessário que o homem se arrependa depois de salvo. Presta atenção. A salvação é exatamente o ponto inicial para o arrependimento. Não é o arrependimento para a salvação. Pastor, mas aí João pregou que tem que arrepender. O próprio Jesus começou pregando em Mateus 4,17 para se arrepender. Sim. Mas Jesus morreu primeiro para depois pregar ou pregou primeiro para depois morrer? Tá vendo? O nosso problema é exatamente isso. A gente não consegue separar o antes da cruz do depois da cruz. A gente não consegue. E por esse motivo tem muito engano na igreja. Quando Jesus pregou essa pregação, primeiro ele estava falando era do reino de Deus. Não era da salvação ainda. A salvação é o ponto inicial para você herdar o reino. Para você reinar com Cristo, que é o galardão do salvo. Aí a gente fala em outro momento. Mas eu já ministrei sobre isso aqui. Só que Jesus, quando ele pregou, quando ele estava pregando, ele estava em vida. Se ele estava em vida, ele não tinha morrido. Se ele não tinha morrido, não tinha cruz ainda. Se não tinha cruz ainda, era o modelo da lei. Quando ele morre, ele encontra com os discípulos e fala: ide agora e pregar o evangelho a toda criatura. Até porque não era para nós, era só para o judeu. O judeu não recebeu, sobrou para nós. E Jesus encontra com os dois e fala: portanto, agora pregue a toda criatura. Isso é, alcance também o gentio. E a pregação ao gentio foi como que ele mandou pregar? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O texto agora não está dizendo aquele que arrepender, mas aquele que crê. Então não é necessário arrependimento? Mas o arrependimento hoje não vem antes do crer. Então como que funciona hoje, pastor? Pregam para alguém crê primeiro, porque depois que ele crê, aí que ele vai entender que ele está errado, e aí que ele se arrepende. Pastor, isso muda? Muda tudo, gente. Porque aí você vai parar de ficar dizendo para a pessoa que ela tem que parar de pecar. Você vai parar de pregar para ela, você tem que mudar isso na sua vida. Já viu a gente falando assim? Sabe por que a maioria das pessoas não quer ser crente? Tantos que os crentes pregou errado, com muito amor. Não, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar de usar drogas, você tem que parar de mentir, você tem que parar de roubar, você tem que parar de forró bodó, você tem que parar de ir para uma balada, você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Graças e paz, Eliane, que alegria tê-la aqui. Graças e paz, Felipe. Pessoal da estética aí também, Silvano. Então, esse evangelho que a gente prega, que as pessoas têm que parar de fazer alguma coisa para ser crente, é o evangelho que só atrasa. Então, como que é a salvação hoje? Eu acho que o melhor modelo de salvação que a gente encontra, mesmo que foi antes da cruz, mas é um modelo que Jesus deixou para nós, é a casa de Zaqueu.
Como é que foi? Quais foram os passos ali da salvação de Zaqueu? Primeiro, Zaqueu sobe na árvore. Por que ele subiu na árvore? Por que ele subiu na árvore? Porque ele creu. Se ele não cresce em Jesus, ele não subiria na árvore. Então, primeiro veio o crer. Segundo, o que aconteceu? Jesus entrou na casa dele. Então, quando você crê, Jesus entra na sua vida. Segundo. Terceiro, arrependimento. Ele fala assim, metade dos meus bens eu dou ao pobre. Se eu roubei alguma coisa, eu quero dar 4 vezes mais. Arrependimento. Então, primeiro veio o crer, depois Jesus entrou na casa, salvou ele, aí depois que ele se arrepende. Depois você lê com calma as fases ali. Então, ele entra na casa, como salvo, ele se arrepende. Então, preste atenção, sabe como que acontece a nossa conversão, a nossa salvação? A nossa salvação acontece a partir do momento que Jesus entra na nossa vida. E Jesus entra na nossa vida a partir do momento que a gente crê. Então é crer, Jesus entra em nós e nos salva, e aí que a gente se arrepende. Porque o único que tem o poder de mostrar para nós que de fato nós estamos errados é o Espírito Santo. Que Jesus entra na pessoa do Espírito Santo para dentro de nós. Então aí a gente se arrepende. E quando a gente se arrepende, ele dentro de nós nos ajuda a ter uma nova vida. Então preste atenção. A salvação é pela fé. Então você não faz nada para ser salvo. Só que o fruto da salvação, uma vida de salvo, é pelas obras. O que você acha? A salvação a gente já entendeu que é pela fé. Não é possível que ninguém não saiba que a salvação é pela fé. Mas a vida de salvo, a conduta de um salvo, o comportamento de um salvo, é pelas obras? Você acha que sim ou que não? Você ouviu a vida inteira que sim. Você tem que ser santo, você tem que obedecer mais, você tem que se esforçar mais, você tem que jejuar mais, você tem que orar mais, tudo você tem que fazer. Não é, querido. É tudo pela fé. É tudo pela graça. Você quer ver? Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo começa a falar das obras da carne. As obras de Adão, que são as obras carnais, que nós herdamos, são obras. Então, todo pecado é uma obra. Toda santificação é um fruto. Tanto é que ele fala as obras da carne e o fruto do Espírito. Obras é o que você faz, fruto é o que você dá naturalmente. Um salvo, naturalmente, ele tem vida de salvo. Porque Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele não muda o nosso comportamento. Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele transforma a nossa natureza. Então, aquilo que a gente está pensando que é comportamento é natureza. E por que a gente às vezes não consegue ser santo? Porque a gente crê muito mais que a gente precisa se comportar como santo do que a gente crê que nós temos uma natureza de santo. E tudo que eu tenho que me comportar, principalmente quando as águas são contrárias, é mais difícil. Então, ao invés de eu crer que eu tenho uma natureza de santo, eu prefiro crer, ou melhor, muitas pregações me levaram a crer que eu preciso ter um comportamento de salvo. Quem tem natureza de santo tem comportamento de salvo. Agora, nem sempre quem quer ter comportamento de salvo consegue ter a natureza de santo. Porque mais poderoso do que o comportamento é a natureza. Então, primeiro, presta atenção nisso aqui. Primeiro vem a identidade de uma árvore, para depois vir o fruto dela. Quando você vê uma árvore frutificando, você está vendo ali o resultado final dela, que é o fruto. Mas antes disso, alguém a plantou com aquela identidade. Não, eu vou plantar uma manga aqui. Eu vou plantar uma laranja aqui. Eu vou plantar uma mexerica aqui. Eu vou plantar um abacate aqui. Então, lá antes, muitos anos antes, talvez
até os seus avós, bisavós, se for a jabuticaba, né? Uma jabuticaba bem grossa, grande. Alguém decidiu, eu vou plantar uma jabuticaba aqui. Só que você está vendo o quê? O fruto. Agora eu te pergunto, você já encontrou uma manga no pé de jabuticaba? Você já encontrou uma laranja no pé de manga? Por quê? Porque está fora da natureza. A natureza é o governo. A natureza ela é soberana quanto ao seu fruto. Por que a gente às vezes não consegue viver a santificação? Porque a gente não entendeu ainda que nós temos a natureza do santo. Porque nós somos filhos de santo. Quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus e Deus é santo. Então, se Deus é santo, eu tenho uma natureza de santo, porque o filho tem a natureza do Pai. O filho tem o DNA do Pai. Então, consequentemente, se eu tenho a natureza de santo, é normal que eu tenha comportamento de santo. É normal que eu tenha fruto de santo. O problema nosso é que a gente quer trabalhar de trás para frente. A gente quer que a pessoa tenha comportamento de santo sem sequer ela saber ainda que ela tem natureza de santo. Agora, por que ela não consegue crer que ela tem natureza de santo? Porque não entendeu a cruz. Ela está sempre pensando que... olha o que Satanás faz. Ela está sempre pensando que o comportamento dela é que mostra quem ela é. Então, se ela está falhando com Deus, está pecando, está errando, ela olha para ela mesma, ela pensa, né? Ela pensa, mas é o próprio inimigo falando no ouvido dela. Mas, acho que eu nem crente eu sou, acho que nem salvo eu sou, acho que eu não sou filho de Deus, olha o meu comportamento. Então, ela baseia a fé dela pelo comportamento, isto é, a fé dela é fundamentada no comportamento dela. Por isso que ela não consegue ter a vida da fé, porque ela está sempre olhando para o comportamento. Então, quando ela procede bem, ela pensa que ela é aceita por Deus, que ela é amada por Deus, que ela é abençoada por Deus e que, de fato, ela é filha de Deus. Quando ela se comporta mal, ela pensa que ela não é abençoada, que ela não é amada, que nem salva ela é. Por quê? Porque ela crê no comportamento. Ela está olhando para o comportamento, que é o fruto, que é o resultado final. Tá certo isso, pastor? Claro que não. Está errado. Porque não é para o comportamento que eu olho. Eu olho para a natureza de quem eu sou. Então, se eu sou filho de Deus, se eu sou filha de Deus, amado de Deus, se somos filhos de Deus, eu tenho que olhar para a natureza primeiro. Porque a minha natureza é que vai ditar as regras de como eu vou me comportar. Não é o meu comportamento que vai dizer quem eu sou. O que está acontecendo com muita gente? Crise de identidade. Não crê na palavra como de fato está escrito. A Bíblia está dizendo que quando você creu em Jesus e recebeu Jesus na sua vida, você se tornou filho. Então, melhor do que uma mudança de comportamento é uma transformação de natureza. E Deus não muda o nosso comportamento, Ele transforma a nossa natureza de modo que, naturalmente, a gente venha dar fruto dele. Fruto de santificação. Porque a natureza, ela dá fruto de uma forma natural. De uma forma prazerosa na estação própria. Você quer ver um exemplo? Todos nós somos frutos de comportamento? Não, nós somos frutos de natureza. Nós somos naturalmente gente. Por quê? Porque gente se relacionou com gente e foi plantada uma semente na mulher, que é o sêmen do homem, e essa semente já tinha uma identidade. E a partir dessa identidade, dessa semente que é ser humano, nascemos nós. Fomos nascidos. Então nós somos frutos de quê? De uma natureza, de uma relação, de um sêmen plantado na mulher, onde eu e você nascemos. E aí o que aconteceu? Houve-se um fruto. Eu e você somos frutos de uma semente que foi plantada. 9 meses depois, essa semente germinou, cresceu dentro do ventre da mulher, e aí eu e você nascemos. E é tão interessante isso que a gente já nasceu nessa natureza, de forma tão natural e melhor, prazerosa. Porque a relação sexual é prazerosa. Então nós somos frutos do prazer. Então a minha vida e a sua vida, ela é fruto do prazer.
O fruto é prazeroso. A relação do cachorrinho com a cachorrinha é um momento prazeroso, tanto é que é esse desejo do passarinho com a passarinha, do leão com a leoa, do cavalo com a égua, não é? Do boi com a vaca. Eles querem ter esse momento também de prazer. E aí eles geram o quê? O bezerrinho, o leãozinho, o gatinho, o cachorrinho, o passarinho, de um momento prazeroso. E aí geraram filhos. Então aquilo que para nós era para ser prazer é fardo, porque a gente entendeu errado. A gente pensa que para ser santo é o quanto eu luto para ser santo, é o quanto eu me esforço contra o pecado, é o quanto eu fico igual um maluco todo dia para vencer pecado. E é por isso que muita gente não aguenta mais ficar na igreja. Desviou, não aguenta mais o pecado. Quando Paulo fala que o pecado não tem mais domínio sobre nós, parece que é um texto errado na Bíblia, porque o pecado está dominando tanta gente. Por quê? Porque você está indo contra o pecado na sua própria força. E não adianta uma manga querer se esforçar para ser laranja. Então a nossa crise é de identidade, porque quando eu tenho a plena convicção pela minha fé de quem eu sou, naturalmente eu dou fruto de quem eu sou. Então, se eu sou filho de Deus, de forma natural, eu sou santo. Não era para ser um esforço ser santo. Não era para ser um esforço. Era para ser natural. Porque você é filho de Deus. E como filho, você tem a natureza do Pai. Se o Pai é santo, você é santo. Por isso que Jesus fala assim, quem me vê, vê o Pai. Eu sou cópia dele. Eu e você somos cópias dele. Por isso que João vai dizer no capítulo 4 da sua primeira carta, no versículo 17, que assim como ele é, nós somos este mundo. Então a gente precisa acabar com a nossa crise do ser. Porque quando eu resolvo a crise do ser, eu resolvo a crise do fazer. E quando eu resolvo a crise do fazer, eu resolvo a crise do ter. Então não é fazer para ser, é ser para fazer. Porque a identidade vem primeiro. E se Deus está dizendo para você que quando você creu em Jesus você é filho, por que você duvida disso? E é pelo fato de você duvidar que seu comportamento é errado. E o seu comportamento sendo errado, você só confirma a sua dúvida. Quem está entendendo, diga amém. Uma pausa para você pensar. Porque se você não crê que você é filho de Deus, vou repetir, você vai se comportar como alguém que não é filho. Comportar com o pecado, com a desobediência, com a vida de quem realmente está no mundo. E aí você depois olha para o seu comportamento só para reforçar a sua incredulidade que você não é filho. E aí vira essa crise. E quanto mais você reforça a sua incredulidade que você não é filho, mais você se comporta mal. Quanto mais você se comporta mal, mais você tem a convicção errada. Olha que crise. Como que você resolve isso? Olhando para a cruz. Olhando para o entendimento de que você é filho, amado de Deus, não por nada que você fez, mas por tudo aquilo que Cristo fez em você para te dar uma nova natureza. Por isso que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, aqueles que estão em Cristo, isto é, quando eu fui ligado a Cristo, né? Quando eu fui conectado à videira, o texto diz para você e para mim, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, isto é, nova natureza tem. As coisas velhas então passaram, isto é, os frutos velhos passaram, e eis que todo fruto se fez novo, eu só preciso crer nisso. Então a santificação é muito mais um fruto do crer do que uma obra do fazer. Não é o quanto você faz para ser santo, mas é o quanto você crê que você tem uma natureza agora daquele que é santo, e por ter essa natureza, deixa eu achar a palavra aqui, e por ter essa nova natureza, obrigatoriamente tem que dar fruto dessa natureza. Não é que você tem, mas a natureza tem. De forma natural. Então, quando você peca, você deve dizer para o seu pecado, e dizer assim, pecado, você não tem o poder. Vai no espelho e olha e fala, pecado, você não tem o poder mais de estar nessa árvore.
Por quê? Porque essa árvore agora está numa videira. E essa videira é Cristo. E Cristo é santo. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Então não há como a gente estar ligado no pé de manga e dar laranja. Mas por que está dando laranja? Porque Satanás enganou a gente. E a gente pensa de forma errada, a gente crê de forma errada. Então não é o quanto você se esforça para você ser santo. É o quanto você esforça, sim, mas para crer que você já é santo. Você já tem a vida de santo. Agora, se você olha para o seu comportamento para medir a sua fé, ou melhor, para alimentar a sua fé, se espere para ter uma fé pequena, porque o seu comportamento não é bom exatamente por essa crise de identidade. Então, quando você peca, ou até mesmo pior ainda, está numa prática de um pecado, você deve dizer para esse pecado, eu te mando embora. Porque você não tem mais governo na minha vida. Eu criei em Jesus. Eu recebi Jesus. Eu tenho uma nova natureza. A minha natureza agora é a natureza de Cristo. Então eu não aceito pecado. Você prosperar na minha vida. Esse tem que ser o nosso entendimento. A gente não pode deixar que o nosso comportamento errado venha roubar a nossa fé central, que é a fé na cruz. Roubar a nossa identidade. A gente precisa continuar crendo em quem nós somos. E aí olha que bola de neve que vira, gente. Porque quando você comporta mal e você crê, olha isso aqui. Quando você comporta mal e crê que é o seu comportamento errado que faz ou não você ter um relacionamento bom com Deus, começou as crises. Por quê? Porque você crê que o seu comportamento é que dita as regras da sua fé, é que dita as regras de quem você é. Então você comporta mal, você pensa até que você nem salvo você é ou não é? Aí tem aquelas pregações que quando você peca, você vai para o inferno. Aí começam as crises. E aí você pensa, se alguém te ensina que quando você peca, você vai para o inferno, aí você está passando por uma luta, por exemplo, por uma doença. Aí o que você pensa? Ah, eu aprendi que quando eu peco, eu vou até para o inferno. Então, como é que esse Deus, que vai me punir, me mandando para o inferno quando eu peco, vai me curar? Ah, não vai. Aí entrou a incredulidade que você também não vai receber a cura. Aí você entra em desemprego, aí você começa de novo a pensar. Poxa, eu aprendi que quando eu peco, eu vou até para o inferno. Eu posso até perder minha salvação. Então, se esse Deus vai me mandar para o inferno porque eu peco, como é que esse Deus vai prosperar minha casa desempregado? Não vai, não. Não vai. E aí começam essas crises que é chamada autocondenação. Isso é quando não é o próprio Satanás te condenando. É o espírito da condenação. Por quê? Porque você ainda não creu que alguém foi condenado injustamente para te fazer justo. Você ainda não consegue crer que a sua justificação não é por causa do seu comportamento ser bom ou ruim. A sua justificação é porque Jesus foi à cruz por você. E Ele é quem te justificou, quem te aceitou, quem te regenerou, quem te reconciliou. Que a obra foi dele e não foi sua. Então é muito mais você crer em quem você é para depois você fazer, do que fazer para depois saber quem você é. Mas por que você vive assim? Por que você aprendeu assim? Bem intencionado, você ouviu essas informações e você creu. Mas o meu trabalho aqui tem sido muito mais desconstruir, para depois reconstruir. Porque não dá construir em outro fundamento. Aí você fala assim, pastor, mas isso é dono da verdade? Claro que não. Eu sei que tem muito mais coisas que eu não sei do que o que eu sei. Mas o que eu sei, eu posso te ajudar. Quando Jesus ele diz assim, não se coloca vinho novo em odre velho, o que ele estava dizendo? O que ele estava dizendo?
que se coloca vinho novo em odre novo. Ele estava se referindo à velha e à nova aliança. Na velha aliança, o odre era velho, então era um modelo que de fato era assim. Por isso que é bíblico esse ensino que você tem que se comportar bem, que você precisa fazer o que é certo para Deus, para agradar a Deus, ele é bíblico. Ele é bíblico que você precisa obedecer os mandamentos para ser abençoado. É tudo bíblico isso. Eu não estou dizendo que você não ouve pregações da Bíblia. Mas o que está faltando nos nossos dias é pregação da cruz. Porque melhor do que ser bíblico é ser cristão. A Bíblia não tem nenhum fundamento se eu não encontrar Cristo nela. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que encontrar Cristo, porque Cristo já morreu e já pagou. Então, melhor do que você ser bíblico é você ser cristão. Não adianta você conhecer muito a Bíblia se você não conhecer a cruz. Porque a cruz mudou tudo. Antes, Deus pegava Ezequiel, ou pegou Ezequiel e levou ele para dentro de um rio. Então o homem entrava no rio. E hoje? Hoje o rio entrou no homem. Jesus não disse que aquele que crê segundo as Escrituras, João 7,38, aquele que crê segundo as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios. Então o rio está dentro de nós. E antes, o homem era levado para dentro do rio. Isso é igual? Não, é simplesmente o contrário. Antes Jó dizia assim, eu sei que tudo podes. Jó estava dizendo assim, ó, o Senhor pode tudo. Jó disse isso. Só que depois da cruz, Paulo disse assim, eu posso todas as coisas. Infelizmente, a maioria dos crentes, eles não entenderam a cruz. Eles não entenderam a obra da cruz. E sabe por que muitos não entenderam a obra da cruz ainda? Porque pastores não entenderam. Eu não entendia. Eu sou mais um desses pastores que por 17 anos eu preguei a palavra sem o entendimento da obra consumada. Isso é um desserviço prestado ao reino de Deus. É um desserviço, eu confesso. Eu tenho 24 anos de pregação do Evangelho. E desses 24, 17, tem um pouco mais. Mas vamos falar como pastor. Desses 24, 17 eu preguei a mensagem que não era cristã, ela era bíblica. E de 7 para cá, perdão, gente, de 6 para cá, 18 eu preguei. De 6 para cá, eu comecei a pregar a mensagem cristã na Bíblia. Porque toda mensagem tem que ter cruz, como Estética Vitália aí falou. Toda mensagem tem que ter cruz. Porque hoje tudo é cruz. E a cruz veio primeiro. Então, quando você tem esse entendimento que a cruz veio primeiro, fica fácil você entender que nada é você. O Leandro colocou aí, é necessário nascer de novo. Reconstruir é melhor que reformar. É isso. É isso. Então, a gente não está precisando de uma reforma, porque reforma tem coisa boa ainda para arrumar. Mas a cruz foi uma reconstrução, um recomeço. Por isso Jesus fala do novo nascimento. Desconstruir para não construir em cima de um fundamento velho. Isso. Então, é isso aí, Wagner. O odre velho é esse entendimento dos fariseus que Jesus estava falando. Então, para receber o vinho novo, é preciso de odre novo. Ninguém deveria ter mais fome para aprender do que aquelas pessoas que gostam de ensinar. E é triste eu confessar isso aqui para vocês. Pastores, líderes hoje que assumem a plataforma da igreja todo dia, não estão aprendendo. Não estão parando para aprender. E aí sobem, não tem um novo para ensinar. E aí o povo está ali dando aleluia, glória a Deus. Por quê? Menino. Menino na fé, menino no entendimento. Então, querido, você precisa hoje, com os recursos mesmo da própria internet, buscar esse ensino. E eu vou te dar um conselho aqui com muito amor. Se você vai ouvir uma ministração,
Bom dia, Wilma, que alegria tê-la aqui. Se você vai ouvir uma ministração, se você começar a perceber que esse pastor não tem a cruz como centro, que esse pastor está pregando voltado para a meritocracia, ou você é muito bom, já tem bem conhecimento para fazer um bom filtro e continuar ouvindo, ou, sinceramente, com muito amor, desliga. Senão vai desconstruir um pouco o que Jesus está construindo de novo. Ou você tem um bom filtro para você ouvir tudo e reter o que é bom, ou você desliga, vai te fazer mal. Todo ensino que manda você fazer alguma coisa para você ter alguma coisa, ou para você ser alguma coisa, é doutrina de demônios. Eu sei que é pesado eu dizer esses termos, mas é doutrina de demônios, porque Satanás fez a mesma coisa. Eu vou provar para você, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir porque tem gente nova aqui. Lá em Gênesis capítulo 1, olha isso aqui. Gênesis capítulo 1, estou terminando já, nosso Deus, meio-dia 26 aqui já. Gênesis capítulo 1, só para a gente encerrar aqui, gente. Eu nem comecei ainda o assunto da fé que eu queria tratar com vocês, que eu esbocei aqui, mas na quarta eu continuo. Mas a gente está falando sobre fé, né? Estou dizendo em cima do esboço. Mas para a gente encerrar aqui, Gênesis capítulo 1, o texto diz assim para nós, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E assim fomos feitos. Adão e Eva foi feito. Preste atenção nisso aqui. A imagem de Deus conforme a semelhança. Então, Adão e Eva foi feito imagem e semelhança de Deus, ok? Ok. Gênesis 1, 26. Gênesis 3, 5. Diz assim, a serpente disse a Eva, o diabo incorporado na serpente, o dia que você comer do fruto daquela árvore, você vai ser igual a Deus. Gênesis 1, 26 diz que ela já era. Gênesis 3, 5, o diabo, adversário do próprio Deus, disse para ela que ela teria que comer para ser. Isto é, ela tinha que ter uma ação, fazer alguma coisa para ser. Então ela foi e comeu para ser. Só que ela já era. O que Satanás viu? Que isso funciona. Que esse engano deu certo. E até hoje ele trabalha exatamente esse engano. Então hoje, quando você ouve uma mensagem dizendo que você tem que fazer alguma coisa para ser, é a doutrina da serpente. Porque Deus é Deus de antes. Quando Ele te dá fome, Ele já te deu a comida. Ele é de antes, querido. Ele não é de depois. A mesa já está pronta, está farta. Antes de você nascer, Cristo já morreu, já pagou, já consumou. Então não é nada, presta atenção, quando você crê, você já é filho. Não é o seu comportamento que te faz filho, é o seu crer no comportamento da cruz. Então se você crê em Jesus, você já é. E a partir do momento que você é, aí sim você faz. Então você não faz para ser, você faz porque você já é. Então é uma outra consciência. Tudo isso por causa de quê? Da cruz. Que é o que a gente chama de graça. É o que a gente chama de Cristo. É nele que eu e você somos o quê? Mais do que vencedores. É nele que nós somos o quê? Abençoados. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é Cristo. Para você crescer na fé, você vai precisar entender que tudo é Cristo e nada é você. Nada é você. Ah, pastor, então eu não me santifico? Sim. Mas você se santifica por quê? Porque o Cristo Santo habita em você. Então, se é santo, é Cristo. Se obedece, é Cristo. Se prega o evangelho, é Cristo. Se é usado, é Cristo. Se é fiel, é Cristo. Se é dizimista, é Cristo. Se é ofertante, é Cristo. Se é bom, é Cristo. É tudo Ele. E Cristo é graça, graça é Cristo. É tudo por causa dele. Ele nos fez assim. É a nossa natureza. Nós somos assim. Ai, né, Wilma? Ai, se fosse na nossa força. Não tente na sua força. Se você quer tentar alguma coisa na sua força, cumpra apenas Hebreus 4:11, que ele fala assim, se esforce para entrar no descanso. É isso que a gente precisa esforçar. Esforçar para descansar.
esforçar para entender que tudo é Cristo. Por exemplo, você chegou agora nessa live, você vai precisar de se esforçar assim para ouvi-la toda. Aí é um esforço. Você voltar de novo e assistir tudo. É parar alguma coisa que você está fazendo, é sair um pouquinho do entretenimento da rede social. Aí é necessário o esforço. E quanto mais você se esforça para entrar nesse descanso, mais depois você vai fazer de forma sem esforço. É do jugo ao prazer. Às vezes no início é um pouco de jugo, mas a libertação da cruz vai fazer com que seja no prazer. Então, por exemplo, você dedicar pelo menos 1 hora por dia para aprender a nova aliança, talvez você vai precisar se esforçar. Mas cada momento que você se esforça, você vai entendendo a nova aliança e você vai entrando no descanso. Até que você entendeu plenamente a nova aliança e você está nesse ambiente de descanso e começa a ser agora prazer aprender a nova aliança. Às vezes começa assim com o jugo, mas termina no prazer. E tudo que você faz é prazeroso, você quer fazer mais, não é? Eu cheguei a ouvir, querido, pra você ter uma noção, 8 horas de nova aliança por dia. Eu estudei muito a nova aliança. Para eu estar ensinando aqui sobre a nova aliança, sobre a graça, sobre a obra consumada, eu tive que aprender. Eu tive que mergulhar nesse tema. É necessário esforço, sim. Mas quanto mais você se esforça para entender essa graça, mais você entra nesse ambiente de descanso. E você entende que tudo flui de uma forma natural. Não é o quanto você se comporta, o seu esforço de fazer, mas é o quanto você tem uma consciência do seu ser. Em que você agora é nova criatura. E que o fruto é de nova criatura. As obras da carne são obras, é esforço, sim. Aliás, a gente faz de forma natural também, não é? Por que a gente não consegue ser santo de forma natural? Por quê? Se o Cristo que é santo habita em nós. Então, carne é obra, mas Espírito é fruto. É Ele quem faz. É o Espírito Santo que habita em nós, que frutifica em nós a nossa nova vida. E quando você entende assim, quando você acaba com essa crise de identidade, não há lugar mais para incredulidade no seu corpo, na sua vida, na sua mente, no seu espírito. Não há, querido. Porque você entendeu a vida da fé, você entendeu a obra consumada, você entendeu que Deus é bom é porque você não merece, que graça é o favor imerecido, por aí vai. Deus é bom, encerramos por aqui. Acho que você precisa ouvir de novo muita coisa aqui. Até eu mesmo aqui sei que eu tenho que ouvir o que eu falei. Eu faço muito isso, por incrível que pareça, porque eu sei que muitas coisas que eu nem preparei, Deus falou. Então, quando é assim, eu preciso ouvir também. Ouça novamente, compartilhe o máximo que você puder. E a gente encontra na quarta-feira, no mesmo horário, 7h30, daí do Brasil, 11h30 aqui de Portugal, para a gente continuar esse assunto de fé que eu nem comecei ainda, tá? Fé salvífica, eu ainda parei na fé salvífica, eu quero falar sobre 3 tipos de fé, estou ainda na primeira, mas é importante você entender tudo que foi falado aqui. Então assista novamente, assista com calma, pare para entender, para meditar em tudo que foi falado. Que você tenha aí, em nome de Jesus, um dia poderoso, uma semana poderosa. E saiba que a sua semana será poderosa, não é porque alguma coisa vai acontecer. Não. A sua semana será poderosa porque já aconteceu. Entenda, já está consumado. Cristo já pagou pela sua semana, já está tudo consumado. Ele já pagou para que você tenha essa semana poderosa. Onde você colocar a mão vai ter que prosperar, porque Jesus já pagou, está tudo consumado. Creia no Deus de antes. Não creia no Deus que vai fazer, mas no Deus que já fez. Amém? Até quarta no mesmo horário.